Meus irmãos e minhas irmãs, muito boa noite. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus repouse sobre a sua vida e a vida da sua família nesta noite. Noite agradável, né? Noite friazinha, assim, mas mais incomum aqui na nossa cidade, então a gente tem que aproveitar também, até para colocar os casacos para jogo, né? Senão eles ficam com cheiro de naftalina, né? Se a gente nunca usa, né? Então, nesta noite de inverno, eu saúdo os irmãos e as irmãs que estão aqui, que foram corajosos e deixaram os seus lares quentinhos e agradáveis e confortáveis para estar aqui presencialmente conosco. E você que não o fez, que está aí no conforto do seu lar, também receba o nosso boa noite. Esteja bem, você com sua família, onde você estiver e quando você estiver também, porque o aparato tecnológico nos permite isso também, que é assistir mais de uma vez e compartilhar com os outros em outros momentos também. Então faça isso, aproveite, inscreva-se no canal do YouTube da Igreja Batista de Laranjeiras, ative o sininho, né? Faça ali, às vezes, para você ser abençoado e abençoar a vida de outras pessoas também com as mensagens e os louvores dessa igreja. Amém? Nós, geralmente, não combinamos, às vezes combinamos, né? O pastor passa um tema, a irmã Joyce avisa os pregadores nas escalas os temas, quando existe um tema específico para os nossos cultos. Às vezes isso acontece, mas não é sempre que acontece. Por vezes, nós temos a liberdade, o pastor nos dá a liberdade de trazer o tema ao púlpito que nós preferimos. E às vezes acontece, pelo menos comigo, de pensar num tema e chegar aqui, convergir, devido aos louvores, aos cânticos e às palavras e orações, convergir para outro caminho e eu mudo de caminho. Eu não sou teimoso, né? Eu tenho vários defeitos, mas um deles, de ser orgulhoso ou teimoso, eu não sou. Então eu percebo isso e já mudo de caminho. Salvo engano, isso aconteceu no mês passado. Mas, às vezes, não é necessário mudar o caminho porque as coisas convergem de uma maneira muito natural. Desde a primeira palavra, a palavra de saudação do pastor à igreja, ali no livro de Isaías, em que o Senhor convoca os seus filhos, o seu povo, a esquecer do passado, aos cânticos que cantamos, a palavra de ministração do irmão Jonatas e também as orações convergem para aquilo que vamos ainda ouvir e fazer nesta noite, ao celebrar a ceia do Senhor. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias no Salmo de número 22, Salmo davídico, Salmo de lamento, mas também um salmo que termina com esperança. Salmo 22, um salmo de lamento, mas também de esperança. Neste salmo, com este salmo, hoje nos aproximamos da mesa do Senhor e trazemos em nosso coração um texto que começa com um grito de desespero e termina com um cântico de esperança e comunhão. O Salmo 22 ecoa a mais profunda experiência humana, uma das mais profundas experiências humanas. E ele começa dizendo: meu Deus, por que me abandonaste? Meu Deus, por que me abandonaste? Porque estás longe, tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia. Eu clamo de dia, mas não me respondes. De noite, e não recebo alívio. E eu gostaria de propor
para nessa nossa reflexão, nessa noite fria de inverno, o seguinte: do grito ao banquete, o Deus que nos sustenta no sofrimento. Ao ecoar essa exclamação de um Deus que teria abandonado aquele que por ele clama, você certamente lembrou-se de palavras que foram ditas, estas palavras ditas na boca de outra pessoa, não é verdade? Esse é o texto original do Salmo 22, mas é também um salmo messiânico, porque essas palavras estavam na boca de Jesus. Num momento crucial, literalmente crucial, em que ele estava pendurado no madeiro, próximo às portas, à beira da morte, Jesus proferiu este lamento davídico deste salmo: Deus meu, por que me abandonaste? Por que me desamparaste? Existem discussões teológicas sobre esse momento de Jesus na cruz. Como o Filho de Deus teria sido abandonado por seu Pai naquele momento? Uma das explicações teológicas é que naquele momento convergiam em Jesus todos os pecados do mundo. O pecado estava em Jesus e Deus, na sua suprema pureza e poder, não podia contemplar o pecado e por isso Jesus clama por ter sido por ele abandonado. Mas eu não quero fazer digressões teológicas sobre esta fala nesta noite. O que eu quero dizer é que Jesus estava feito carne, feito ser humano, até ele conheceu o desamparo. E no momento de sentimento, de desamparo, encontramos um mistério da fé: o Deus que caminha conosco no sofrimento. Este lamento do salmista demonstra um momento de vida desesperador. Não sabemos pelo qual e pelo que ele passou. Fato é que ele estava desesperado a ponto de perceber que o seu Deus o teria abandonado. O seu Deus o teria virado sua face dele. E ele, nesse momento de desencontro, de dor e de profundo lamento, ele brada e ora e diz: Senhor, não é possível. Para sentir o que eu estou sentindo, para passar o que eu estou passando, o Senhor deve ter se esquecido da minha existência. Este salmo de lamento individual é a oração de quem sofre, expressando toda a dor, medo e sensação de abandono. E ele se divide em duas partes. Os 21 primeiros versículos é o clamor de quem se sente esquecido. E a partir do verso 22 até o 31, o louvor de quem foi sustentado por Deus. Quando Jesus clama este salmo na cruz, ele assume essa dor mais profunda, nos mostrando que o sofrimento não nos exclui da presença divina. O sofrimento não nos exclui da presença divina. Embora tenhamos esse sentimento, embora tenhamos essa impressão, embora tenhamos essa percepção, não estamos longe da presença de Deus. Parece que ele se esqueceu. Parece que ele está ausente. Mas veremos que não é assim, e não é assim que acontece. Deus meu, não te cales para comigo. Não te cales para comigo. Quando Deus está em silêncio, a dor e o desespero tomam conta de nós. Quando Deus parece em silêncio, há necessidade profunda de uma reflexão e, às vezes, deprimidos, com os corações quebrantados, refletimos sobre como é triste
viver distante da presença de Deus e distante dos seus cuidados. E quando isso acontece, há um paradoxo tremendo na fala do salmista. O salmista se sente abandonado e ele ora. Perceba, mesmo sentindo-se abandonado, ele não diz, é como se Deus não existisse, então eu vou procurar resolver a minha vida de outra maneira. Não, no desespero, no momento em que o salmista está num momento difícil, tremendamente desesperador, é aí que ele ora mais. É aí que ele ora mais. Ele continua orando e ele chama Deus de meu, mesmo na angústia. Na angústia não há uma revolta contra o Criador, mas ele diz, Senhor, meu Deus. O meu Deus é esse que vai me acudir na minha angústia. Duas verdades precisam ser ressaltadas. Não há oração errada. Errado é não orar. Não há oração errada nesse sentido. Mesmo os gritos de desespero são orações, podem ser orações verdadeiras. Mesmo os gritos de angústia, os brados de desespero podem se converter em orações verdadeiras. E segundo, Deus não rejeita nossos clamores, mesmo quando são clamores de revolta, medo ou cansaço. No momento da angústia, no momento de dor, no momento de cansaço, no momento de perda, no momento de desesperança, Deus ouve a nossa oração. Deus não rejeita o nosso clamor. Deus não rejeita e nem condena um coração contrito. Eis que isso nos conecta de uma maneira imprescindível com a ceia do Senhor que vamos celebrar nesta noite mais uma vez. Porque na ceia, Deus transforma a cruz em mesa. Jesus transforma a sua cruz em mesa. Seu corpo partido vira pão compartilhado. Seu sangue vertido e derramado vira vinho de aliança. Assim como o salmo, a ceia é o lugar onde Deus transforma o nosso sofrimento em comunhão. Assim como nesse salmo, a ceia é o local, o momento onde o nosso sofrimento é transformado em comunhão. Isso nos remete para uma teologia, inclusive, em que o salmista diz: os pobres comerão e se fartarão. Os pobres, os necessitados, os que precisam, comerão e se fartarão. Isso porque a mesa do Senhor é lugar de dignidade. Aqui todos têm espaço, não apenas os fortes, os ricos, os abastados, os felizes, mas também os fracos, os cansados e os famintos, de pão e de graça. Porque podemos ter pessoas aqui nesta noite, famintos de pão, e serão sustentadas por esta casa. Aquele armazém da fé demonstra isso. Estamos preocupados com o sustento do corpo, porque Deus também o está. O Senhor desta casa não quer que ninguém que aqui adentre passe necessidade material e física, e será abençoado como tem sido por essa igreja. Mas também existem pessoas aqui que talvez estejam famintos da graça de Deus e também hão de ser fartas. Hão de ser fartas na ceia do Senhor, neste culto e nessa noite. Jesus, na cruz e na mesa, ele ora o Salmo 22 na cruz, assumindo a nossa dor. E na ceia, ele nos convida ao banquete da vida.
Se você chega aqui sentindo-se abandonado, Cristo conhece o seu sentimento. Se você chega aqui sem palavras ou forças, Ele mesmo se oferece como alimento. Ele mesmo se oferece como alimento. Se você chega aqui com gratidão e alegria, Ele quer compartilhar da esperança, da sua esperança, com quem está do seu lado. Então, independentemente dos sentimentos que te trouxeram aqui nessa noite, você que venceu a preguiça de estar em casa, lá no seu lar, guardadinho, aconchegado, no edredom. Essa semana eu recebi uma mensagem interessante, né? Diz assim: quem inventou o edredom está de parabéns, né? E tá mesmo, né? Nesse friozinho, né? Quem inventou o edredom está de parabéns. Você que venceu o edredom e está aqui nessa noite conosco, ou você que está aí na sua casa, talvez no seu edredom, chorando. Eu não sei o que te move. Você pode estar chorando de tristeza ou de alegria e de gratidão, mas quaisquer que sejam os sentimentos, a mesa do Senhor é um lugar de dignidade. E a dignidade significa que Deus conhece os seus sentimentos se você se sente abandonado. Ele se oferece de alimento se você precisa de forças. E Ele quer que você compartilhe gratidão, esperança e alegria, se é assim que você se sente. O Salmo começa com um lamento profundo e transcorre até um grito de alegria e de esperança, até o banquete da esperança, em que ele diz que os pobres comerão e se fartarão. E ele diz, versículo 9: contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio da minha mãe. Desde que nasci, fui entregue a ti. Desde o ventre materno, és o meu Deus. Que palavras bonitas, né? Que palavras tocantes e bonitas e sinceras e sensíveis do salmista. É como se ele nascesse novamente. Depois da tristeza, do desespero, da desesperança, da infelicidade, ele nasce novamente. Ele sai do ventre da sua mãe porque o Senhor o conhece desde então e o faz nascer novamente. Nós somos talvez muitos eus, não é verdade? Jonatas falou algo parecido aqui. Cada dia você está de um jeito, né? Um dia você está muito alegre, festivo, outro dia você está chateado, né? Taciturno. Um dia você está cheio de esperanças, de alegria, né? Ganhou do PSG, olha, alegria profunda. Mas aí depois, no outro dia você está chateado. Não é verdade? Isso vale para tudo na vida, porque somos muitos eus. Somos muitos eus. Somos vários em nós mesmos, não é verdade? Alguém disse, alguém não, Heráclito, o filósofo grego, diz que um homem jamais pode banhar-se no mesmo rio duas vezes, pois o rio jamais será o mesmo, tampouco o homem. Não é só o rio que muda, a água que você se banha e que some, e que vai, porque já é outra. Mas você também muda. Quem está tomando banho também muda. Isso é natural. Mas existe no homem natural um momento, e é esse momento que nós vamos participar aqui nessa noite, é para aqueles que passaram por esse momento de um novo nascimento em Cristo Jesus, em que as coisas velhas se passaram e, conforme diz o apóstolo Paulo, tudo se fez novo. A angústia ficou para trás, o desespero ficou para trás. E o salmista diz, Senhor, naqueles tempos em que, versículos 8,
7, 8, as pessoas caçoavam em mim e diziam assim: procure o seu Deus. Talvez no seu trabalho você esteja passando por um momento assim. Quem nunca passou por isso no trabalho, na faculdade, na universidade, onde quer que você vá, diz assim: o ímpio zomba de você, caçoa de você, e diz assim: olha aí, vai procurar o seu Deus agora. Está passando por isso, nessa situação, logo você que é crente, logo você que é cristão, porque recorra ao seu Deus. E ele começa a recorrer, e ele começa a dizer: contudo, tu me fizeste nascer de novo, Senhor, porque o Senhor me conhece desde que eu estava no ventre da minha mãe. E ele continua dizendo que no verso 19 ele começa com uma frase que é muito comum nos Salmos: tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó minha força, vem logo em meu socorro. Tu, porém. Você vai ver isso em diversos salmos, principalmente nos salmos de lamento. Tu, porém, Senhor. Ele diz: isso acontece assim, fulano, cicrano, os ímpios. Tu, porém, o Senhor faz contraponto a este mundo. O nosso Deus faz antítese a este mundo. Tudo isso acontece. Tu, porém, meu Deus, apressa-te em salvar-me. Hoje, neste salmo, nós vemos um grito de angústia e dor, mas que converge a um banquete. Do abandono à comunhão, da dor ao louvor. E a ceia que vamos celebrar é um lembrete, uma lembrança de que Deus está presente, mesmo quando não o sentimos. Em Cristo, o silêncio de Deus vira a palavra da vida. Em Cristo, o silêncio de Deus vira a palavra da vida. Nós vamos celebrar aqui a ceia em silêncio. Vamos cantar e depois ficaremos em silêncio. E silenciosamente eu vou pregar novamente. E vocês vão pregar novamente para este mundo. Silenciosamente. Que se lembram que Deus não só existe. Que coisa interessante, né? Deus existe. Isso, a Bíblia nem se ocupa desse tema. Sabia que a Bíblia não ocupa desse tema? Porque Deus existe, Deus não existe. Isso os autores bíblicos não vivem esse dilema. Isso é um dilema recente na história da humanidade, né? O ateísmo científico, enfim. Será que Deus existe? Não existe? E na cabeça isso é um tema pobre, pequeno, superficial. O que se ocupa é dizer: não, Deus não só existe ou não existe. Deus é. E mais, Deus está presente. E Deus está presente em Cristo. Estava presente em Cristo quando Ele morreu na cruz. Presente em Cristo quando Ele ressuscitou. E está presente nesta noite, quando nós celebramos a ceia, para nos lembrar disso. Para nos lembrar disso. E Ele não está presente no pão, nem no vinho. Ele não se transforma em pão ou em cálice. Ele está presente em nós. Jesus é Deus Emanuel, Deus conosco, em nós. E nesta noite, eu não sei qual é o lamento que te traz aqui, ou a alegria que te trouxe aqui. Mas eu gostaria que você viesse à mesa. Achegue-se à mesa do Senhor. Não só literalmente, como agora vamos comer esse pedaço de pão e tomar esse cálice. Mas venha à mesa, achegue-se ao seu Senhor. Achegue-se ao Deus que faz você superar
o desespero, a angústia, a depressão, os momentos difíceis. Achegue-se ao seu Deus. Venham à mesa. Há lugar para a sua dor aqui. Venham à mesa. Há pão para a sua fome. Venham à mesa. Há vinho para a sua sequidão. Deus de misericórdia é o nosso Deus, que ouve os nossos gritos, recebe os nossos corações nesta ceia, transforma nossas dores em esperança, nossos medos em comunhão. Que o pão e o cálice que vamos participar agora nos lembre que nunca estamos sozinhos. Em nome de Jesus, que chorou as nossas dores, somos convidados ao banquete da vida. Que Deus nos abençoe. Amém.